Fala, galera. É o seguinte, a ideia de hoje é mostrar o passo a passo na prática de como a gente faz o traqueamento dos botões aqui dentro do GTM para poder configurar os eventos de conversão no Google Ads e também como a gente normalmente faz a coleta e o fechamento do mês para compartilhar o dado com alguns clientes. Essa primeira é um padrão que a gente vem seguindo e vem funcionando na maior parte dos clientes. Lógico que tem casos que vão ter particularidades, como o caso da Suprema, que o sistema deles é um pouco diferente, e aí teve alguns botões que foram traqueados diferente, mas o que importa é saber fazer o geral aqui, e porque tem projeto que tem desafios distintos, né? E até mesmo na parte de apresentação de dados, tem apresentações de dados que a gente faz diferente uma da outra por conta de pedido do cliente ou como ele lê. Antigamente, a gente fazia, por exemplo, um dashboard no Google Data Studio, só que a gente tinha um trabalho absurdo para fazer e o cliente não olhar e falar, vocês não entregam os dados, sendo que estava lá o Google Data Studio para ele poder entrar a qualquer momento e ver o dado atualizado. Então, a gente foi mudando ao longo do tempo e não existe essa verdade absoluta ainda de como apresentar os dados. A gente ainda está descobrindo como entregar cada vez mais esses dados mais claros para o cliente, porque ao mesmo tempo que ele cobra, ele não quer ficar olhando, ou ele, às vezes olha e não sabe olhar a informação, então a gente tem que trazer clareza. Lógico que no início eles não vão estar, nesses 3 primeiros meses, pelo menos, responsável por apresentar diretamente para o cliente, só que é interessante vocês trazerem a visão, olha, descobri uma inteligência artificial que atualiza o cliente aqui automaticamente para o WhatsApp, sei lá, trazer ideias também para a gente ir melhorando e ter a melhoria contínua. Uma coisa que eu costumo falar muito com o pessoal aqui dentro e trago isso muito na experiência prática da Camp, é o PDCA. Você já ouviu falar? Não. Henrique? Tá, você falou, você está fazendo administração, não sei o quê, né? Basicamente, cara, eu considero o PDCA uma mentalidade de trabalho. Basicamente, o P de plan, do, check, act. Planejar, fazer, plan, do, check. Checar e agir. Então, assim, o bug vai traduzir aqui. Mas no final do dia, o que é? Cara, você está planejando algo. Você quer chegar em um objetivo. Eu estou planejando aqui fazer um mapeamento dos botões. Por enquanto, na minha mente. Concorda com a gente no desenho? Eu vou fazer. Durante o processo de fazer, eu vou vendo que está funcionando. Depois de tudo, eu vou checar se isso funcionou. Se eu chequei e teve um botão que não foi mapeado, tem que agir, eu tenho que encontrar o erro. Se está tudo certo, beleza. Depois eu vou entrar no ciclo de novo. Aqui é um exemplo que tem início, meio e fim, mas tem alguns outros que é um processo constante. E a mentalidade do PDCA é a melhoria contínua. O que eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo hoje? Será que isso aqui tem um jeito diferente, um jeito mais rápido, um jeito que vai funcionar melhor? Então, isso tudo é uma mentalidade por trás do que a gente vai estar fazendo. Tanto é que a forma que a gente mapeava lá atrás é diferente do que a gente mapeia hoje. Antigamente, a gente não mapeava, por exemplo, clique de botão, só formulário. A gente nem mapeava view page. A gente analisava clique no link do Google Ads até a conversão. Só que, cara, qual é o meio do caminho? Será que a página está carregando rápido, devagar? E a gente foi implementando várias coisas. Será que o jeito que a gente apresenta os dados hoje, será que não existe um jeito melhor de fazer? E o tráfego, o Jeco e Ana Oliveira, vocês lembram disso, do Sobral? Geração, coleta, análise e otimização. É basicamente o PDCA. Porque primeiro você vai gerar a campanha, você vai coletar as informações, que é fazer, você vai analisar, que está checando ali, e você vai otimizar, que age. É o PDCA. O tráfego pago é um PDCA. É uma melhoria contínua. Planejar, fazer, ver o que funcionou, o que não funcionou e partir daí. Então, assim, como que funciona o meu pensamento de como eu vou fazer isso daqui como um todo? Primeira coisa, eu entro na landing page. Eu abro um bloco de notas e vou anotando o que eu preciso mapear aqui. Sempre na Create vocês vão colocar um identificador. Para quê? Para saber quem fez. Então eu entro aqui, esse GTM só foi feito por mim, ó, ZZ, que é Zanetti.
Washington pode usar o W. Henrique, você não vai poder usar o H, porque o já é o H. Urumi. Urumi usa o O, Bernardo usa o B. O Yuri usa o Y. Então talvez eu possa usar, tipo assim, o C, tá ligado? Não sei. A gente pode ver isso depois. Mas enfim, a gente sempre. Bota duas letras, HC. Boa, perfeito. Não tem problema não. Mas o ponto é, tudo que a gente vai fazer, a gente usa identificador. Aqui, por que a nomenclatura usa o colchetinho? Porque não faz diferença nenhuma aqui no GTM de traqueamento. Então, para deixar mais organizado, a leitura para mim fica mais clara assim. Quando fica com muito tracinho, ele começa a ficar um pouco confuso. Então, beleza. Primeira coisa aqui que eu tenho que fazer. Opa. Eu identifico qualquer landing page, porque imagina, tem cliente que tem vários landing pages, concorda comigo? Por exemplo, o da Camp, o da Camp tem várias landing pages que a gente está utilizando. Então, tem a de pesquisa de mercado nova, tem de valuation nova, tem análise da concorrência, análise de mercado. Então, eu sei o que está acontecendo aqui. Normalmente, até às vezes, para acelerar, eu entro, tipo assim, em uma das contas do Google para ir já pegando a nomenclatura para ir mais rápido. Então, eu só dou aí que não vou dar para Ctrl V, que ele vai sair zoado. Mas eu identifico a landing page, por quê? Eu tenho duas landing pages aqui da GTA para fazer, da programa de autocontrole e da rotulagem. Então, eu tenho que identificar qual que é a landing page. Eu concordo comigo se depois eu tiver a mesma nomenclatura e não identificar, na hora que eu for fazer lá na evolução histórica de separar os dados, pô, qual que é das duas? Não sei, porque eu não separei. Então, beleza, landing page, e aí é que eu tenho que identificar programa. Na verdade, vou colocar diferente, PAC. É porque PAC é programa de autocontrole. Visualização de página. Se colocar visualização de página, page view, pouco importa. Tipo assim, o ponto é ler e identificar, sabe? Não tem, tem que escrever VIS ponto. Não, pô, não precisa disso, sacou? Tipo, tem que ser identificável. Beleza, qual que é a outra coisa que eu tenho que mapear aqui? Tem que mapear os botões. Por quê? Eu quero saber quantas pessoas estão clicando. Então, ó, eu tenho agendar uma reunião. Então eu coloco aqui, ó. Clicou, clicou, agendar uma reunião. E eu coloco idêntico ao que está escrito aqui. Vai ter um motivo. Vai ficar mais fácil depois de fazer o processo. Depois tem entrar em contato, eu não escrevo, porque que é o formulário. Conversar com a GT Alimentos. Conversar com a GT Alimentos é o mesmo, então não vou colocar dois aqui. Com A ou ponto aqui. E tá, você tem esses dois botões. Na verdade, tem um solicite orçamento. Deixa eu só ver para onde está levando isso. Ah, tá. Tem solicite um orçamento. Pode falar, Henrique. Tipo, tem um botão mais em cima e mais embaixo. E seria interessante botar alguma coisa para diferenciar os dois, só por questão de até onde que a pessoa viu a gente fez? Cara, sim. Isso daí é um ponto. Tem até como a gente evolui nisso daqui. Tem como traquear uma conversão de scroll 10%, scroll 25%, scroll 50%. Mas porque nesse caso eu não faço esse tipo de diferenciação. Só quero saber quem está clicando e quem está enviando. Porque, primeiro, o orçamento deles é muito baixo. Segundo, esse nível de detalhamento para esse cliente não tem tanta necessidade. Então, isso entra também no ponto de identificar o tipo de cliente. Aqui a gente poderia colocar esses dois botões, sim, mas o que eu ia pedir para o desenvolvedor seria alterar o nome desse segundo botão.
sei lá, conversar conosco, por exemplo. Mas nesse caso aqui não faz tanta diferença assim, não vai ser isso que vai mudar o resultado do 80-20 da parada, entendeu? Mas tem sentido o que você falou. É que eu só não, só um motivo, é que eu não consigo diferenciar os dois, porque o click ID desse botão e o click text vai ser o mesmo. Então, esse botão aqui, na configuração que o João fez, ele vai estar idêntico. Eu vou mostrar isso aqui já já, como que identificar isso. Então, por isso que eu não consigo colocar conversar com a GT Alimentos 1 e GT Alimentos 2. Eu teria que ter colocado um outro texto, porque a gente vai usar o click text ou o click ID para mapear o botão. Fez sentido? Isso aqui até acontece com o formulário, tá? Aqui tem entrar em contato e o formulário aqui embaixo é entrar em contato. É o mesmo, tipo, a configuração do que foi feito dele tá, entrar em contato, ele entrar em contato. Clicar aqui vai ser igual. Então, eu só considero um formulário. Por mais que ela responda no primeiro ou no segundo, para mim, nesse momento, não importa tanto. Mas se a gente for falar de entrar no nível de detalhismo, a pessoa converte mais no primeiro formulário ou no último? Aí faria sentido a gente seguir, mas no nível que é esse cliente aqui em específico, não teria tanto sentido. O que eu vou fazer diferente é o envio de formulário do WhatsApp. Então, eu tenho envio o formulário e aqui eu coloco um outro para identificar que enviou o formulário WhatsApp. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas para mapear. E aí um ponto extremamente importante. A outra landing page que a gente tem é a rotulagem. Só que, por algum motivo, ela está fora do ar aqui. Tá vendo? A única coisa que muda essa parte da URL e os botões são idênticos. Então, lá também tem o agendar uma reunião, entrar em contato, conversar com o GT Alimentos. Isso aqui é um dos principais erros no traqueamento. A gente tem que criar uma regra de a pessoa tem que ter clicado nesse botão e estar na página que contém o programa de autocontrole. Porque senão, na hora que a gente nomeou PAC, PAC agendar uma reunião. Agendar uma reunião. Na hora que eu clicar aqui, ele vai disparar essa tag, a PAC, e vai disparar a rotulagem. E aí não vai fazer sentido, ele vai estar um número duplicado. Se tem número duplicado, a contagem vai estar duplicada e não vai fazer sentido. Então, eu vou mostrar um pouco disso daqui. No tutorial que eu vou compartilhar com vocês vai estar esses detalhes assim, então também dá para dar uma conferida. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Para eu criar um evento de conversão dentro do GTM, eu preciso primeiro ter a conversão no Google Ads. O que é o GTM? O GTM é um centralizador de tag que só conecta. Ele vai conectar o Google, ele vai conectar com o Meta. Tanto é que a gente pode colocar o pixel por aqui. Só de ter o GTM já instalado dentro do site, eu posso colocar qualquer tag de qualquer coisa. Tag do LinkedIn Ads, a tag do Google Ads, a tag do TikTok. A gente pode fazer, isso é um centralizador de tags, é um centralizador do que a gente vai mensurar a nível de campanha. Então, se eu quero mensurar algo específico, eu quero mensurar aqui um evento de conversão de envio de formulário ou de clique de botão, eu tenho que ir no lugar certo. Então, a primeira coisa é escolher a conta certa, pelo amor de Deus. Isso aqui, se você colocar numa conta errada, você vai estar vinculando, vai estar bagunçando a conta de um cliente, nada a ver, né? Aqui, o meu Google Ads está em inglês por algum motivo, do nada ele mudou a linguagem, não sei o que rolou, mas é a mesma coisa. Eu não consigo mais voltar para aparência anterior, a aparência original que tinha, então vai ter que ser na nova mesmo, mas basicamente onde a gente vem? A gente vem em gols, conversões, resumo. E eu estou na página de GT Alimentos. Aqui tem três coisas que a gente vai... tem três categorias de tags que a gente vai criar. Envio de formulário, clique de saída,
O clique de saída nem é o certo utilizar, mas não existe aqui dentro o clique de botão. Então, eu considero ele como clique de saída daquela landing page, daquela dobra da landing page. E page view. Cada uma tem uma configuração importante. Cada um tem uma configuração específica e eu preciso... Isso aqui, cara, se não prestar atenção, é muito fácil cometer esse erro. Eu já cometi esse erro várias vezes por fazer na correria e não conferir. Eu vou mostrar o que é isso. Primeira coisa, você clica no website, coloca qualquer... Pode colocar a página que vocês vão estar fazendo a tag. Isso aqui é só para identificar que esse GTM está lá dentro. E aqui eu vou adicionar as conversões manuais. Primeira coisa, aqui a gente está selecionando a categoria dessa conversão. Então, a primeira categoria é visualização de página. Page View. Aqui vai estar escrito visualização de página. É aqui que está o pulo do gato. Ó. Tem que clicar nesse botão. Ela não é uma ação primária, é uma ação secundária. Se colocar como ação primária, o que vai acontecer? Na hora que tiver, por exemplo, dentro da campanha, na hora que você for ver o overview da campanha, e você colocar o page view como principal, vai estar aqui, ó. Na verdade, aqui está como submit forms, mas vai estar aqui, ó, em conversões, aqui as conversões gerais, e ela considera a conversão primária. Então, se eu colocar visualização de página como primária, do nada, 100 conversões, porra, acertamos na campanha. E estava visualização de página, então ferrou a inteligência do Google. Esse é o primeiro ponto de extrema atenção, cara. Page view tem que estar como marcação secundária, assim como clique de saída. Então, o nome da conversão eu já mapeei, eu sempre gosto de colocar num bloco de notas, porque começa a ficar um processo mais automático, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui no valor, isso aqui é muito usado para e-commerce. A gente não está vendendo nada, então eu não vou usar nenhum valor para essa conversão. A contagem, isso aqui tem gente no mercado que fala para colocar todas ou fala para colocar uma. Eu, particularmente, aqui dentro da Create, a gente adota para colocar todas. Por quê? Concorda comigo que o Lucas ele pode vir no Google, digitar uma palavra-chave e clicar quantas vezes ele quiser no anúncio? Posso clicar hoje, posso clicar amanhã. Se eu fizer isso, não vai contar para clique no link dentro do Google Ads? Então, você vai contar 2 vezes e a pessoa vai acessar a página e vê ela 2 vezes, então tem que estar como todas. Aqui a gente coloca como todos. Clique de botão a gente coloca como mas eu explico o porquê dessa lógica. Mas aqui, no caso de visualização de página, a gente viu que o melhor funciona é todas, porque se colocar só uma e tiver uma pessoa que está clicando mais vezes, vai dar uma discrepância muito alta de quem está clicando e quem está visualizando, e a gente vai achar que a taxa de conversão de página está ruim. Aqui eu sempre coloco 30 dias, e altero a atribuição. Atribuição sempre como último clique. Tá? Beleza. A segunda, qual que é a modificação da segunda? A categoria. Então, eu vou selecionar como clique de saída, vou colar aqui, mesma coisa. Em nenhuma conversão nossa, como é serviço, e a gente está mapeando conversão de lead, nenhuma vai usar valor. Aqui eu coloco 30 dias, e data driven eu mudo para último clique. Por que eu coloco um só? Se tiver uma pessoa que estiver entrando na página e sair clicando nesse link, aí depois ela voltou, clicou de novo, voltou, clicou de novo, voltou, clicou de novo, vai enviesar minha análise, porque eu quero saber se a pessoa está tomando a ação de clicar, não quantas vezes ela está clicando efetivamente. A gente mudou isso porque antes começava a ter uma marcação gigante de clique e acabava sobrepondo um pouco a quantidade de visualizações de página. Então, a gente viu sentido colocar isso daqui, essa marcação, como um único clique. Como uma única marcação, desculpa. E aí, agora segue. Aí, começa com um processo automático. Aí, vou de novo. Opa! Alguém percebeu o erro que eu cometi? Eu acabei de falar. Tá como... Tá vendo? Cara, é muito fácil de errar isso, porque ele não abre. É muito, muito, muito fácil de errar isso. Então, assim, tem que ter uma atenção redobrada. É que falando e clicando é mais difícil de estar 100% focado. Normalmente eu faço isso escutando música, é o momento que eu mais estou prestando atenção. Então, assim,
Isso aqui é fundamental não errar. Coloco um também. É muito fácil, às vezes, como isso é tão automático, é muito fácil também se selecionar um desses dois errados, né? Então, sempre tem que ter esse processo de conferência. Tem outro lugar que dá para conferir também, mas em breve eu já mostro os dois. Clique, secundão. Normalmente eu vou falando o que eu tô fazendo para mim mesmo, tá ligado? Isso daí também funciona um pouco, pelo menos para mim, né? Cada um tem um jeito de se sentir extremamente focado. E, cara, esse de secundária é o mais importante de todos, porque se bagunça o evento de conversão, o Google ele vai entender que ele vai entender que aquele evento é o primário, como se fosse visualização de página, e ele vai começar a entregar inteligência para quem tem mais chance de visualizar a página. Então, isso daí é um erro muito grotesco, né? Boa, primária, esse aqui é o evento de conversão. Então, por que um? Porque se o cara depois voltar e converter de novo, ele vai dar como lead duplo. E assim, a pessoa, o cliente que chega, às vezes, na verdade, o cliente dando feedback, quando o lead chega, fala, não, você está marcando que chegou dois, mas tem uma pessoa. Só que essa pessoa converteu duas vezes no mesmo dia, ou hoje e amanhã. E uma pessoa não pode ser duas, uma pessoa é uma. Então, para bater, e, cara, 100% das vezes do cliente que acompanha direitinho o comercial, o número bate. Isso daqui foi uma grandes viradas de jogo para a gente, assim. Toda vez bate esse número. Então, se o cliente falar que chegou metade, ou tem algum problema de traqueamento, e isso aconteceu ontem na Suprema, a gente foi mostrar o dado que tinha dado 530 e o que eles marcaram foram uns 270. Só que na hora que a gente foi fazer a depuração de novo, tinha uma configuração lá do MetaEds que mudou, que estava considerando, estava duplicado. Então a gente, 100% das vezes, ou o cliente não está marcando direito e enganando, ou tem algum problema de traqueamento. E se for problema de traqueamento, a gente consegue conferir se é nosso problema. Se a gente conferiu e não estiver marcando, pode ser um problema de alguma coisa estar bugando no registro do lead para a planilha, tem que falar com o desenvolvedor, ou o cliente está metendo louco, que esse é o que mais tem. Então, o que eu salvei, beleza, agora eu vou começar a criar dentro aqui do meu GTM. Perceba, cara, fica muito mais. Eu recomendo fortemente vocês fazerem esse processo de criar tudo junto no Google Ads, porque se você criar uma por vez, você vai ter que criar, coletar. Aí depois vai ter que voltar de novo, criar, colocar tudo certinho, pegar o ID da conversão, pegar isso aqui. Isso aqui fica um processo muito mais automático, mas também muito mais fácil de errar. Eu sempre gosto de deixar na ordem de visualização de página, cliques do botão, dos botões, depois envie de formulário, porque é a ordem lógica que está sendo feita. Então, a primeira coisa é depurar o site. Então, o que é depurar o site? É identificar os acionadores que vão acionar essa tag dentro do GTM. A minha preocupação agora não é que vocês entendam sobre tag, assinador, variável, isso não é o mais importante. Primeiro, tem o tutorial. Segundo, que tem na comunidade de Sobral também o curso GTM, sim, também. Então, o ponto não é entrar em detalhe disso, mas como a gente faz aqui no dia a dia, para vocês começarem a emergir e no momento que vocês aprenderem a fundo disso, só rever essa aula aqui como um todo. Então, beleza. Visualiza a página. Ele vai abrir o depurador, eu copio o link, conecto. Quando eu conectar, ele vai começar a aparecer uma sequência de coisas aqui. Perceba, tá vendo que nenhuma das tags ativaram? Por quê? Porque não é o site principal que está ali. Não é o vídeo formulário, não aconteceu isso. Mas se disparasse o site principal aqui dentro, teria alguma coisa errada nessa configuração, que eu teria que tirar.
Por quê? Se tiver mapeando aqui, ele vai estar registrando visualização de página no site principal, na URL principal, que é a home. E aqui? Por que ele não disparou? Porque a URL tinha que conter gtaalimentos.com.br, mas aqui tá lp. Então ele não vai disparar. Beleza. Primeira coisa, eu clico nos botões. Ah, tinha uma outra aqui, ó, fale conosco. Deixei passar essa. Então a gente tem mais uma aqui para mapear. Quando eu cliquei em Fale Conosco, perceba que quando vem em variáveis, tem normalmente 3 coisas que a gente pode utilizar. Click Classes, o Click Text, que é Fale Conosco, ou o Click ID. Mas aqui nesse caso não tem. Se o clique... Como que eu vou saber se eu uso esse Click Classes ou não? Depurando mais, vamos ver como está esse botão. Ó, perceba que esses 2 botões, o Fale Conosco e o Agendar uma reunião, o Click Classes é o mesmo? Ó, não muda. Então, se eu colocar esse Click Classes, na hora que ele disparar, qual que vai ser o evento que vai disparar? Qualquer um dos 2 botões. Então, eu não posso usar o Click Classes. E na maior parte das vezes, o melhor para usar é o clique de texto. Porque o clique de texto ele sempre vai estar mudando para o outro. Vamos ver agora um terceiro, conversar com a GT Alimentos. Vamos ver se o Click Classes vai mudar. Ó, não mudou. Se, vamos dizendo, não tivesse pegando o click text aqui, só tivesse o click classes igual para tudo, teria que pedir para o desenvolvedor mudar. Teria que pedir para o desenvolvedor colocar um outro ID, uma outra classe ali, identificando aquele botão. Aqui é como se fosse uma cédula de identidade. No caso, essa cédula de identidade, as 3 são gêmeos. E não tem como identificar quem são os gêmeos. Então aqui eu vou pelo click text porque é o que está mudando. Isso vocês têm que ir olhando para poder saber qual que a depuragem é importante para saber o que vai ser feito de configuração dentro das tags. E aí eu faço o teste de envio de formulário, né? Seus dados foram registrados, vamos ver. Ah, não, pera, que eu fiz no lugar errado. Essa página aqui não era depuragem, desculpa. Toda vez, para conferir se está depurando, ele vai ter esse tag assistente aqui. Então eu fiz o teste no lugar errado, pera. Agora vai. Ó, tá vendo que teve vários cliques? Eu cliquei aqui em algum... Talvez que não foi, beleza. Esses cliques aqui pouco importa, que é porque eu cliquei no campo de field, enfim. Ó, perceba que tem 2 aqui que são relevantes. O primeiro, clique, que é entrar em contato, e o form submit. A gente vai utilizar o form submit para poder registrar. Porém, perceba que eu posso no click classes ou eu posso nesse click element, mas, cara, é impossível copiar isso aqui tudo. Não tem como. Porque não é só copiar isso, não pode copiar o mais. Pode copiar o que está entre aspas. Então, teria que copiar aqui, depois vir copiar aqui, e pelo tamanho é impossível de fazer isso. Ou eu posso ir pelo click text, que é isso daqui. É um código meio estranho, mas, por exemplo, se isso aqui, tanto para formulário, se usar o click text, tanto para de botão. Se por algum motivo o desenvolvedor ou o cliente pedir para mudar, alterar de entrar em contato em caps lock, pedir para colocar em letra minúscula, se fizer isso, a tag para de funcionar. Esse é o perigo de usar texto. Tem que estar sempre atento e depurando. Mas isso vai ser indicado dentro em conversões aqui dentro do Google, ele é muito bom para poder ir conferindo. Toda semana a gente preenche a evolução histórica e a gente consegue conferir se está ativo. Ó. Esse botão está ativo. E que está inativo. A gente nem usa mais isso. Então, dá para ver o que está ativo e o que está inativo ou o que precisa de atenção, ele mostra qual que é o problema ali. Então, é simples de fazer esse processo de conferência. Então, beleza. Aqui eu vou começar a criar minhas tags. Para eu criar minha tag, eu sempre começo na mesma ordem também. Estou criando... A nomenclatura é a mesma. Então, eu vou configurar a tag. A tag é Google Ads, acompanhamento de conversão do Google Ads. Aqui eu vou mais rápido. Eu sei que vai ser muita informação, mas eu quero só que vocês venham fazendo para depois irem estudar sobre isso.
Então, eu vou lá no GTA, o ID da conversão. O que é o ID da conversão? É o acompanhamento de conversão para linkar o Google Ads da GTA com o GTM. Então, é só o identificador, estou conectando os dois. Mas eu preciso do rótulo da conversão exata. Qual que é o rótulo da conversão? Visualização de página. Então, eu tenho que vir aqui, visualização de página, esse primeiro aqui. Tem que copiar tudo e colo aqui. Beleza. Só que, ou se eu configurei a tag agora, eu estou direcionando, ó, o Tag Manager, está vendo que esse código de conversão é lá do meu Google Ads, eu estou querendo conectar esse rótulo de conversão, que é esse nome, esse código feiaço, chama lá no Google Ads de LP, PAC, visualização de página. Só que agora o GTM, para você entender quando vai acionar ele, existe uma regra para isso ser acionado. Qual que é a regra para isso ser acionado, o GTM? Eu quero que o nome desse acionamento seja LP PAC. Normalmente eu tiro o Z aqui só para eu ver que tem um diferencial ali. E perceba, aqui vai ser os tipos de acionadores disponíveis, de exibição de página, do clique, de engajamento. Esses três que a gente utiliza. No caso de visualização de página, a gente usa janela carregada. Por que janela carregada? Porque exibição de página, só dela ter ficado em branco, já contabiliza. Só que não é o que a gente quer mensurar. A gente quer mensurar se a janela do usuário está sendo carregada para a gente ver se tem uma quebra muito grande de pessoas clicando, daquelas que estão esperando carregar para ver se tem um gap. Mas eu não quero todos os eventos, porque é uma landing page específica. Então, eu tenho que colocar duas regras. Qual que é o tipo de identidade que vai gerar aquela ação? O que a gente identificou como todo? Quando a gente viu a página de destino. Não é nenhum botão, concorda comigo? Por quê? Porque a ação é só visualizar. Então, se a ação é só visualizar, eu preciso identificar que é a landing page. Então, eu copio só o link. Então, nesse caso aqui, vai ser page URL, que contém isso. Somente. Em clique de botão, essa regra é dupla. Ele precisa ser o page URL e também clicar no botão. Então, é uma regra de interseção. Então, aqui eu já vou salvar. Já está pronto. Vou para a minha segunda. Agendar reunião. Nova. E aí eu começo, cara. Aí é isso. Aí é o que é um processo bem mais rápido. Acompanhamento de conversão. Pego o ID, coloco o ID. Aí, beleza. A agenda da reunião é o segundo polo. Agora eu vou selecionar o acionamento. O acionamento agora clicou. É clique, não é mais visualização de página. Então, para clique de botão, eu não vou usar, não é link, é um elemento, porque é uma caixa de texto, né? Ele não está sendo redirecionado para outro site. E aí eu tenho que saber qual que vai ser a regra que eu vou utilizar. Pô, deixa eu conferir aqui de novo. Agendar uma reunião, esqueci qual que era aqui, né? Eu cliquei. Aí, por favor. Ó, eu cliquei. Eu quero usar o text. Então, eu copio. Perceba, não tem que inventar a roda, é só ir sair copiando. Mas se eu colocar aqui, ó, e depurar, vai dar um erro. Por quê? Não é click class. O click class não contém a agenda da reunião. O click class era esse elemento aqui. Então, eu tenho que selecionar o correto. O correto não era esse. O correto é text. Mas se eu deixar só assim, perceba que a regra é GTM, se a pessoa clicar no botão com agendar uma reunião, e tem que ser exatamente copiado daqui, porque às vezes, se não tiver o tio, não vai sair, tem que ser exatamente isso daqui. Se tiver na página de programa de autocontrole, eu tiver em uma outra landing page, ele vai contabilizar. Contabilizando, perdeu. Então, eu tenho que usar uma regra de page URL. Qual que é o page URL? É o que a gente já viu aqui. Só copiar. Eu normalmente não copio HTTPS, tá? Eu coloco sem, que é o contém, a regra que contém. Venho e salvo. Vou usar o mesmo processo para os outros. Ô, Lucas, só uma dúvida que eu estou fazendo. Tipo, não tem como você copiar o page view e colar ele várias vezes, porque, querendo ou não, a regra é a mesma, né? Todos vão ter ali o page view. Depois você vai ter que só colocar todo botão diferente. Tá, mas você diz o que? De duplicar? É. Cara, sim, dá para você vir aqui, ó, vir aqui e duplicar.
Ó, pera. Na verdade, aqui, ó. Você clica aqui Mas vai ter o ID, né? O ID vai ter que trocar e de vem ID. copiar e cola. Só que eu não gosto disso porque a chance de errar é muito maior. É muito mais rápido você fazer, porque o que tem que trocar? Teria que trocar o rótulo de conversão, o nome e o acionador. Cara, já fiz várias vezes errado por conta disso. Aí, quando eu vou de para caramba, cara, eu podia ter feito separado. E é tão rápido. Vim aqui, se tiver tudo certinho, ó, clica, coloca. Cara, normalmente faço isso daqui, tipo, eu traqueio tudo e monto a campanha em meia hora. Porque tá muito no automático. O que eu tô fazendo lento? Já tem 40 minutos que a gente tá aqui. Mas, normalmente, isso é muito mais rápido porque, primeiro, que eu tô falando. E, segundo, que eu tô tentando algumas das coisas explicando aqui. Então, beleza, eu vou vir de novo, vou colocar a regra. Depois aqui na criação é um processo de Ctrl+C, Ctrl+V quase. Todos os elementos, clique, vou conferir de novo, porque conversar com a GTA Elementos. Né? Então, vou conversar com a GTA Elementos, volto no depurador, vejo qual que é o clique, já copio direto, não digito nada ali, porque eu tiro margem de erro, é clique text, coloco aqui, e tem que corresponder à landing page de programa de autocontrole. Vem aqui, colo. Clique text, beleza, certinho. Agora o terceiro. Viu? Não foi nem um minuto, talvez 45 segundos feito. Então eu não acho que vale a pena duplicar para poder ir alterando. Quase com o mesmo tempo ali, sacou? Copio isso aqui, colo, solicito orçamento, colo aqui. Acionamento é clicou o botão de orçamento, todos os elementos, volto lá de novo, vou clicar solicitar orçamento, vou ver o que vai dar de clique, copio, text, colo, coloco aqui, beleza, contém. Click class não. Inclusive, eu acho que o outro tá errado lá, inclusive. Às vezes eu corrijo na minha cabeça do que eu fiz, tá ligado? Provavelmente o outro tá errado lá, que eu não lembro de ter mudado. Deixa eu dar uma olhada. Provavelmente esse aqui tá errado. Viu? Tá errado. Às vezes eu, tipo assim, eu faço um, falo, caralho, eu não fiz no outro, e já volto para corrigir. Mas aqui, vocês vão conseguir conferir na depuração de novo. Ele não, a tag não vai disparar se não tiver configurado, esse é o ponto. Então, agora de envio de formulário. Vou criar aqui, um complemento de conversão, rótulo, acionamento. Agora o acionamento é diferente, é envio de formulário, já muda, já vai para o terceiro tópico. Então, por isso que eu gosto de fazer em ordem, porque ele começa numa escadinha, né? Aqui é envio de formulário, alguns formulários, e aqui eu tenho que identificar qual que foi. Lembra que, ó, eu não vou mandar de novo, porque já tem aqui. Lembra que o form submit foi... se eu tô, ó, percebo. Tá vendo que o clique é a categoria de clique. Form submit é a categoria do form submit, então eu tenho que colocar esse texto. Mas aqui nesse caso eu prefiro colocar o click classes, porque esse click class vai ser idêntico dos dois formulários. Mas lógico que eu vou conferir depois, né? Salvei. Tá, eu tenho que. Na verdade, eu tenho que conferir algo antes. Então, você tem que ver se o click classes do botão do WhatsApp vai ser o mesmo, senão eu não posso usar. Deixa eu ver aqui. Esse aí é um ponto que eu não conferi antes. E se for igual, aí tem que usar o text, perceba, é só enviar aqui, né? Ó. E é o mesmo. Não posso usar. Isso é extremamente importante, tá? Que bom que aconteceu aqui, ó. Vamos ver se o text. Ó, o text é diferente, então eu posso usar o text. Perceba, ó. Vai mudar, ó. Um pro outro, certo? Deixa eu ver se tem outro que muda. Se tem. Boa. Eu vou usar o text.
Que bom que isso aconteceu, porque às vezes não. Isso aqui tem que. E outro ponto, de novo, que eu esqueci de mudar o page URL. Cara, é muito fácil de errar essas coisas, tá? Então, assim, não pode fazer correndo. Como eu estou fazendo correndo aqui agora. Não pode, esse é um péssimo exemplo. Mas, de qualquer forma, ele não ia rodar. Então, a gente teria que voltar para conferir. Ele não ia disparar a tag. Acompanhamento de conversão, mesma coisa. Vou copiar aqui. Inclusive, eu tenho que voltar lá, não era click text. Outro ponto. Ó, então, o click text desse daqui é nome e até enviar. Perceba, tá? Eu poderia colocar. Tá vendo que tem entrar em contato? Eu poderia contém entrar em contato, ou no caso aqui, contém enviar. Por quê? Porque o contém, se contém só a palavra enviar no meio dessas tantas, vai fazer, mas eu prefiro copiar sempre tudo. Faz sentido? Além de ver se vai funcionar tudo, tá? Deixa eu só voltar ali no outro formulário que ele está errado. Não é click classes, é click text. E o que iria acontecer? Na hora que eu fosse depurar, a tag não ia disparar. Eu ia ter que vir aqui e click text. Então, assim, vocês vão. Se errou na configuração de disparar, ela não vai funcionar. O problema, às vezes, é errar, por exemplo, numa configuração de não colocar a regra também de programa de autocontrole. Se eu não colocasse page URL, ela ia disparar aqui. Só que se tivesse em uma outra página essa mesma regra, também iria disparar. Aí que está o problema. Aí iria marcar mais lá dentro do Google Ads do que realmente teve, por exemplo, naquela campanha. Então, eu envio essa atualização, eu só coloco o nome da versão, a atualização aqui, eu tenho que publicar, aí eu fecho o depurador, e agora eu vou conferir. Deixa eu ver, visualizar. O primeiro tag que tem que disparar é visualização de página. Vamos ver se disparou. Tag disparada, perfeito, foi. Primeiro conferido, foi com sucesso. Segundo, do agendar a reunião. Não, ó, aí se eu for indo, ó, indo load, tá, aqui, tá carregado. Clique, opa, disparou, perfeito. Conversar com o GTA, disparou, certinho. Conversar, perfeito, disparou. Disparou, perfeito. Agora eu vou conferir todos os formulários. Os 3 formulários tem que teste 1. Perfeito, disparou, envie de formulário. Disparou, perfeito, ó, perceba, disparou. E agora do WhatsApp. Aí, foi. Sem erros. Agora falta Mas assim, oi? Falta um. Falta um que é o botão Fale Do Conosco, né? vídeo. É. De clique, você falou?
Esse mesmo. É Ah, esse não, mesmo. vai faltar esse, mas a lógica é a mesma, cara. Tipo assim, a lógica é agora. Ah, faltou, e aí? Eu tenho que apertar Done. Beleza. Aí agora é uma coisa bem tranquila. Fale conosco. Mas aí o C é maiúsculo aqui. Ó, por que eu falei para criar tudo junto? Porque se for criar uma por vez, toda hora tem que vir aqui em Create, tem que colocar o site de novo, escanear. Então, ou seja, é tempo a mais que você gasta para fazer a mesma coisa que poderia ter sido feito dentro, né? Vem aqui, secundário, coloco aqui, não, use aqui a 30 dias e último clique. Feito, salvo, continuo, volto. Vamos ver aqui, fale conosco. Clique, fale conosco, vem aqui, tags, nova, complemento de conversão, pego aqui, beleza, eu uso um tag, copio. O ID da conversão sempre vai ser o mesmo, é o ID do Google, esse daqui, daquela conta do Google, tá? Então sempre vai ser a mesma. Se colocar o identificador de uma outra conta, não vai funcionar logicamente, né? Acionamento, aí vem mais, o nome era aquilo que a gente tinha falado, só tiro o Z, só por questão de saber, tipo assim, que uma é do acionador e o outro é da tag, tá ligado? Mas é, assim, detalhe do detalhe do detalhe. Alguns clique text, volto aqui para copiar exatamente como tá, adiciono page URL é o que tá aqui, a gente só copia. Salvei. Se eu for testar agora e clicar aqui, ó, ela não vai ir porque não vai disparar a tag porque eu não atualizei. Eu tenho que enviar a atualização do Google Tag Manager. Eu tenho que publicar a alteração que eu fiz. Sempre que fizer algo nessa linha, tem que publicar, aí tem que fechar aqui. Pode só fechar essa página, está depurando. Ele vai dar aqui, ó, reopen e fale conosco. Opa, não carregou ainda? Fale conosco. Agora bem. Aí, disparou. Viu? Rapidinho. Vocês vendo essa velocidade que foi feita, quais são as principais dúvidas e o que vocês acharam? Cara, eu achei tranquilo. Tipo, eu tinha começado a ver o curso do Google Tag Manager lá daquele. Ah, não sei, não lembro o nome dele não, mas é um carinha. Não, não é ele. É um gordinho. Só é um É, gordinho agora. Ah, tá. eu já Aí, vi o curso. então. Tipo assim, ele falando, eu achei meio confuso ele explicando, tá ligado? Mas vendo você fazer, ficou mais fácil do que ele explicando lá. É. Justo. Aí, tipo, o link do sitezinho que vocês colam, geralmente vocês mandam pro John para ele instalar no site da pessoa, né? Como que é? Para o código para instalar no site, A geralmente vocês tag do mandam pro John. GTM. Pô, cara, isso A aí tag tem do no GTM. tutorial que eu vou passar para vocês, mas é muito simples. Dentro do Tag Manager, é só vir aqui, copia o head e o body e entrega para o desenvolvedor, que já vai estar lá dentro. Isso aí tem explicado tudo o que fizer ali daqui para frente. Isso aí fique tranquilo. Tá? E aí, agora, o que aconteceu, né? Eu tive que... eu mudei a landing page, então antes a gente estava usando o principal, e a gente desenvolveu isso para poder usar nas campanhas específicas. Perceba que aqui a gente utiliza essa nomenclatura doida. E aí, onde que está essa nomenclatura? Existe um documento, que é chama nomenclatura, que a gente coloca isso aqui automaticamente. E aí, vamos lá, né? Isso aqui é um jeito que a gente faz para poder ir somando as células para chegar na nomenclatura, né? Aqui Z, a gente pode até adicionar, por exemplo, aqui o de vocês, o W e HC, por exemplo. Enfim, mas isso aqui é mais para construir. Depois, hoje eu não uso mais a planilha porque eu já lembro como que é a ordem, né? A gente identifica qual que é o parceiro. Aqui, NLGTA, por exemplo. Então,
de GTA. A campanha que a gente nomeou aqui foi de programa de autocontrole, mas eu poderia colocar como PAC, por exemplo. A fase e momentos aqui é muito para lançamento de infoprodutos, se é captação, se é o momento de venda. No caso de negócio e serviço, como a campanha é constante, eu não costumo colocar essa fase e momento, mas poderia colocar aqui, por exemplo, ongoing, que é o que o Sobral coloca, né? Mas nesse caso a gente não coloca. Identifica o objetivo da campanha, que é a lead, né? Onde é o posicionamento, se é no display, YouTube, no caso é search, e qual a temperatura. No Google, como é fundo, por mais que é fundo de funil, é a palavra-chave de pessoas que nunca ouviram falar no nome, então é frio. Então percebam, autocontrole, lead, search, frio. Por que aqui a gente usa o espaçamento diferente? Ó? Tá vendo que aqui tá tem um underline e tem esse daqui, como que chama esse daqui? Eu esqueci o nome. Eu também não sei, eu chamo de traço. Chama de tracinho. Tracinho, no caso de quando tá tipo assim, programa autocontrole. A gente utiliza dentro do identificador, porque aqui não pode usar espaço. Se eu usar espaço, numa URL, o espaço ele pode comprometer. Por isso que a gente coloca o tracinho como se fosse o espaço ali para identificar. Tá? E aí, depois eu só vim aqui, ó, dá Ctrl+C, e depois Ctrl+V. Basicamente é isso, a nomenclatura. Só que, perceba, eu mudei a landing page agora, então eu tenho que vir aqui no anúncio, que é o programa de autocontrole, tem que ir em Ads, e a gente estava usando... Está carregando. Tá vendo que aqui, ó, tem a URL e aqui tem as UTMs. Eu poderia muito bem vir aqui, concorda comigo, editar e alterar o link, porque eu alterei o do GTA Alimentos para uma landing page. Concorda comigo que eu poderia fazer isso? Certo? Mas e daqui no futuro, daqui a 3 meses? Uai, cara, qual foi o dia mesmo que eu alterei? E aí você vai comparar uma landing page nova com o link antigo. E aí, como faz para comparar se você editou o link? Não tem como. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é duplicar esse anúncio. É só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Você consegue fazer isso dentro do... Não, pera. Peixe. Às vezes ele funciona, às vezes não funciona. Então, dentro da campanha de autocontrole, perceba que o grupo de anúncio também, ó, programa, traço, underline do, underline, autocontrole, coloca o dono. Se já existe um destino, criar um duplicado. Então, vou criar um duplicado para alterar apenas esse link. E onde que está a nomenclatura de campanha? Desculpa, a nomenclatura de UTM. Basta vir nessa planilha, selecionar se é Google ou Meta ou pesquisa, porque muda. Porque se você colocar pesquisa, perceba que Google sai o conteúdo como Creative. O Creative é o anúncio no YouTube, né? E pesquisa tem que ser keyword, para sair a palavra-chave. Não funciona, em grande parte das vezes, tá? Porque o Google tem que identificar qual que é a palavra-chave que a pessoa vê e em grande parte das vezes não vem. Mas é melhor deixar. Eu dou Ctrl+C aqui. Opa, voltou, na verdade, HTTPS dessa vez. No caso de link, no Google sempre tem que colocar o HTTPS antes, beleza? Então, vem aqui, só colo, ele vai somar um com o outro, pesquisa, dou Ctrl+C, volto lá, ele sempre, toda vez que você copia, ele fica em negrito o que foi copiado. Eu venho editar, perceba que o anúncio está excelente, né, em relação à palavra-chave, eu só colo. Tem que tomar cuidado, quando você copia o link dessa planilha, ela vem esse espaço em branco que tem que apagar, tá? Basicamente é isso, venha e salva. Uma parada legal agora, tá? O Google Ads tem inteligência artificial, que você consegue colocar algumas coisas como se fosse o chat GPT e usar na descrição e por aí vai. É um recurso bem interessante que o Google apresentou para a gente. E aí, o que eu venho agora? Eu venho nessa daqui de programa de autocontrole que a gente estava utilizando, o GTA, confiro qual que é o Ad Group, a campanha e pauso. Que agora ele vai estar rodando a outra landing page. Basicamente, esse é o processo completo de mapear. Lógico,
Se não tivesse a campanha, eu iria criar a campanha ainda, né? Mas aqui é o processo lógico de colocar correto, certinho, a forma ali do GTM, nomenclatura, e como coloca a UTM. Então, isso que já tira grande parte das dúvidas, né? Vocês têm algum ponto a mais de pergunta? Não, em relação a isso, tá tranquilo. Por enquanto, Tá. assim, dá pra eu pegar bem. O que eu vou pedir para vocês é assistirem o link que eu vou mandar no grupo agora aqui. Na verdade, eu vou mostrar nesse compartilhamento de tela para quem está assistindo nessa gravação poder assistir essa aula aqui também. É só copiar esse link aqui como todo, pausa o vídeo e coloca na URL aí. É isso. Deixa eu mandar aqui no grupo também, só para vocês terem. Qual que é o nome do grupo? Boa. Então, 3 vídeos para assistir até sexta, né? Os 2 que eu já tinha enviado, mais esse daí de uma hora. Eu sei que é muita coisa, ainda mais para você, Henrique, você está ainda assistindo as aulas do Sobral, mas vai cadenciando, vai perguntando aí tudo. Beleza. Agora, eu tinha também trazido o ponto de mostrar alguma dos compartilhamentos que a gente faz de análise. No caso aqui, vai ser a análise para o Caio Tirapani. E essa análise é muito semelhante ao que o Henrique já conhece. E aí, às vezes eu acho que eu estou fazendo alguns pontos com o Henrique, porque o Henrique ficou 1 ano e meio acompanhando a Create dentro da Camp, né? A gente presta serviço para eles e ele acompanhou muito. Esse documento, Henrique, é o que a gente apresenta na Camp dos fechamentos do trimestre. E, normalmente, igual eu falei, tem clientes e clientes de como a gente faz uma apresentação. Eu vou mostrar um exemplo da Vivo, um exemplo da Supremo, que é mais complexo do que eu vou mostrar aqui agora, mas em grande parte das vezes eu gosto de fazer um fechamento, pelo menos trimestral, semestral e anual, comparando. Tem cliente que é mensal, tem cliente que é semanal essa comparação. Então, aqui não é um relatório, tipo assim, essa é a verdade absoluta, mas aqui eu vou fazer o que eu tenho que entregar para o cliente, no caso que é para o Caio, CTA, que é para o Caio, porque me pediram. Então, eu venho no documento deles e faço essa duplicação, né? Por exemplo, tinha até alguns dados, né? Inclusive, por exemplo, esse que foi o segundo trimestre, deixa eu ver, esse que foi do ano, pera, acho que tem outro documento aqui. Deixa eu dar um confere. Se eu não me engano, não é esse, sei lá, agosto, setembro, 30 dias. Não, é esse aqui mesmo. Boa. No caso deles, a gente fez, ainda não fez esse ano aqui uma apresentação mais a fundo. Segundo trimestre. Não, na verdade fez. Esse aqui é de é só o que está errado aqui, ó. Esse aqui foi do dia 1 de 24 até dia 30/6 de 24. Que a gente comparou o primeiro trimestre com o segundo trimestre. 2024.1 de trimestre e 24.2 de trimestre. Então, normalmente a gente traz isso daqui de visualização. Eu levo igual eu falei, depende do tipo de cliente, de como está a relação. Às vezes, o que ele precisa é uma análise comparativa geral. E aqui a gente foi mostrando, né, o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. No segundo, aqui a gente teve um total de 22 vendas. Uma época gerou um custo de aquisição maior e menor, e a gente foi apresentando isso, né? Como que foi a evolução de conversão do que teve no Google com leads reais que eles tiveram, porque eles têm uma dificuldade muito grande de mapear, separar o que veio de orgânico, o que veio de tráfego. Por mais que exista no envio do formulário o traqueamento, eles têm um botão do WhatsApp no site, que a gente anuncia para algumas páginas do site, que eles não resolveram mudar e acaba que não tem o traqueamento nesse caso.
E aqui a gente fez uma comparação aqui de análise de canal de aquisição e venda por canal de aquisição, né? Então, por exemplo, o Google abril teve muita venda vindo de Google, depois se manteve aqui em maio e junho, e a gente chegou à conclusão que 40% das vendas dele vieram através de Google, 10% de Instagram. Isso aqui é um caso de um cliente que a gente faz de um jeito mais simples esse acompanhamento, e normalmente, por exemplo, a gente traz os principais pontos positivos e negativos e as sugestões de alteração. Tanto é que a saída dessa reunião foi fazer, por exemplo, campanha no Meta Ads, só que até hoje a gente está aguardando qual que é o próximo movimento deles, né, em relação a concurso público, etc. Então, tem vezes que o cliente também atrasa alguns pontos de entrega e faz parte, tá? Então, assim, aqui, deixa eu abrir o da Vivo, da Supremo, que a gente acabou de apresentar ontem, para trazer um pouco dessa perspectiva. Aqui já o relatório é um pouco diferente, inclusive nem está na identidade visual, porque a gente começou a fazer isso aqui lá no ano passado, essa apresentação, tanto é que essas outras que a gente mostrou derivou um pouco do aprendizado aqui do Revisamed, e quem faz é o Marcelo, que é o nosso parceiro. Ele não é da Create, efetivamente, mas só que a gente compartilha essa execução desse projeto em conjunto, Marcelo e Create, aqui, ele que fez essa identidade visual. Mas o ponto é o formato da apresentação, né? Tem um funil comparativo, com setinha crescendo e diminuindo, vermelho que piorou em relação ao mês passado, e verde que melhorou em relação ao mês passado. E a gente, nesse caso, a gente traz muito gráfico, e gráficos comparativos. Por exemplo, o aumento da taxa de conversão da página, que é em verde, e o carregamento de página, que é em cinza. Então, perceba que durante o ano foi tendo foi tendo uma inconstância, e nesse último mês teve um mapeamento de 39% da carregamento de página. Significa que alguma coisa de infraestrutura tem que ser feita. Inclusive, vocês assistiram o segundo link de como avaliar se a campanha está sendo bem feita? Boa. Você não assistiu, Henrique, mas você estava na pauta que eu dei para o Matão, certo? Na época. É exatamente aquela análise, né? Mas no vídeo que eu gravei no YouTube, que eu quero que você assista, eu fui um pouco mais a fundo em quesito de tráfego, porque foi um treinamento interno. Então, a gente veio, por exemplo, fazendo um comparativo de ROAS por projeto, o retorno sobre investimento e anúncio, por cada um dos projetos deles. Olha como que tem inteligência, né? A gente mostrou que tinha projeto que trazia um ROAS maior e outros que traziam prejuízo, e a gente fez isso para reajustar o orçamento das campanhas. A gente mostrou que a porcentagem de reembolso, como que estava ao longo do tempo. Perceba, a porcentagem de reembolso nem deveria ser algo que a gente está fazendo. Por quê? Isso é algo de gestão, de saber se o produto está sendo bem aceito. Só que a gente gosta de trazer porque isso mostra que a gente está preocupado em todo o funil de vendas, o que está rolando, para direcionar, para mostrar sugestões de melhoria. A gente traz também, por exemplo, a evolução do custo de aquisição de cliente, como que está a média, quais são os criativos que mais tiveram leads, porque às vezes a gente está falando que teve vários leads, e qual que é o melhor criativo? E o cliente precisa ser visual, ele precisa ver o que está acontecendo. Mesma coisa, aqui repete que é a pós-graduação que a gente apresenta logo depois, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, da Viva. Não, acho que eu não tenho aqui. Deixa eu abrir o documento. Minuto. Deixa eu... Por algum motivo não está carregado aqui, tem que subir a conversa. Esse aqui é um exemplo da Viva. Vai, andou com acesso.
É isso que serve, é a mesma lógica. A gente tem um funil da mesma forma, um funil um pouco diferente, porque foi solicitação do cliente comparar a semana anterior com a semana posterior para ver o que aumentou, o que diminuiu. Mas o mais importante, nesse caso, esse cliente, a gente veio mapeando semana a semana como que está o custo por lead e o valor de investimento para ver se tem algum padrão, mostrando qual que é o volume de leads que tem chegado, a tendência de crescimento, a taxa de carregamento de página ao longo das semanas. Por exemplo, a gente identificou que aqui chegou num ponto ruim, chegou a 62%, direcionou para o João fazer uma otimização lá, chegou a 83%. Enfim, a gente vai mostrando isso, né? As taxas de conversão, vai mostrando os criativos que mais vem funcionando, e a gente vai evoluindo nessas apresentações. E lógico, a Vivo, no caso, eles, pelo tamanho deles e o entendimento do cliente, que é um diretor da empresa, eles são gigantes no Brasil, tem mais de 70 franquias, a gente precisa de levar um nível de complexidade maior de análise. Se eu entrego só isso daqui para os caras, cara, é esse esquema. Mas tem cliente que só isso daqui é suficiente porque ele não quer entender o gráfico, ele acha isso aqui complicado e não é o mais importante para ele. Então, depende de cliente para cliente. Logicamente, quando vocês forem entrando em cada uma das contas, vocês vão ser direcionados a isso. Por exemplo, o caso do ICEV é uma das contas que tem que ter esse nível de cuidado, atenção, e talvez seja uma das mais complexas em nível de análise, porque a gente vai mais além. Qual que é o... Inclusive, isso até é um aprendizado legal. A gente, de um ano para o outro, aumentou 40% no número de novos matriculados, investindo a mesma quantidade de dinheiro de um ano para o outro. Mas por que teve mais matrículas? Porque a gente entendeu qual era o criativo que mais funcionava e o público que mais funcionava, e a gente escalou em cima disso. Então, assim, a análise de dados está muito relacionada a, primeiro, o que o cliente espera de receber de informação e como a gente apresenta isso. Então, no caso do Caio aqui, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ele? Eu preciso comparar o último trimestre, que é julho, agosto e setembro. Setembro ainda não finalizou, né? Mas ela pediu uma atualização parcial do que aconteceu para a gente ir melhorando. Então, eu vou pegar basicamente o que está da direita aqui, eu copio tudo aqui sim, eu colo, e aí eu já coloco terceiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, então abril, 1/4, até dia, que vai ser dia 11, sendo coloco o dia anterior, 11/9. Aí basicamente começa a passar o dado de um lado para o outro. Tem algum jeito automático de fazer isso? Provavelmente. Se vocês descobrirem, o plano da melhoria contínua. É bem-vindo. Então, assim, não é porque está sendo feito dessa exata maneira que precisa continuar para sempre. É a ideia de melhorar constantemente, de trazer inovação também, para ir melhorando. E eu coloco. Provavelmente é um jeito mais fácil de fazer isso, mas hoje é assim que está sendo feito. Mas há possibilidade, há espaço para isso ser transformado. Tá? E vocês chegando com a cabeça nova também, chegando com ideias novas, é importantíssimo trazer. E o Henrique, talvez você, por já ter lidado na época de camp, já ter visto o que aconteceu, e isso aconteceu muito comigo na época também, né? Quando você entra na empresa, né, quando você entra na empresa júnior, você vê várias coisas que estão acontecendo, você fala, pô, isso aqui poderia ser diferente, porque você está com uma visão totalmente nova, mas quando é diretor, às vezes você nem vê o que está acontecendo e tá na nossa cara. E um trainee às vezes fala, pô, interessante. Então, assim, o Hugo, a gente, apesar de sempre estar fazendo as coisas e buscando o melhor para o cliente, às vezes tem uma provocação que vocês possam fazer, pô, por que isso não é feito? Eu vou falar, talvez, não sei. E a gente, pô, vamos testar esse negócio, vamos fazer um negócio novo, não tem problema. E vocês estão chegando com a cabeça limpa, né? Então, basicamente, eu venho aqui no Google Ads do Caio, e eu vou analisar. E aqui não é análise, né? Que eu estou coletando o dado. Então, no PDCA, eu planejei a campanha, vou coletar os dados, depois eu vou analisar e vou ver o que tem que ser feito. Então, campanhas. Eu estou ali. Começou em julho, né? Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, até 11. Então, aplico. Vamos ver o que aconteceu. Ó, por exemplo, inclusive, essa campanha. Cadê o.
Cadê o plano de custo? Cara, o Google é. Ah, tá aqui, atualizou. Não teve busca. Fez aqui. Ó, teve inclusive alguns anúncios que caiu. Essa era uma campanha que tem uma busca muito limitada, tá? Que é de Provab. E por algum motivo elas não. Assim, elas têm uma dificuldade imensa de rodar porque é algo muito específico. E. Só um minuto, eu só responder o cliente. Bom, é só um cliente está mandando mensagem aqui de forma insistente. Beleza. Então, voltando aqui, como a gente coleta os dados, né? Então, vem aqui, beleza, foi investido 5 mil. Inclusive, esse trimestre foi investido um pouco menos. A gente teve um total de 1.006 cliques. Tivemos quantas impressões? 8.042. 1.492. Aí, beleza, como que eu vou fazer para achar conversões? Pode vir por aqui, mas eu sempre gosto de conferir pelo lugar correto. Porque e se tiver um erro aqui que eu esqueci? Rapidão, galera. Então, eu confiro sempre pelo lugar de conversão para saber se a ação de otimização está primária. Inclusive, lembra que eu falei que eu ia mostrar onde que confere isso? Aqui, ó, ação principal, e aqui, clique de botão. Opa, tá, tá, um ponto importante aqui, tá? Porque aqui, clique de botão Join Chat está como primário. Porque no caso do Caio, é o último evento de conversão que a gente consegue marcar aqui, ó, que tem um botão de WhatsApp. E esse botão de WhatsApp, ele já direciona para o WhatsApp em si. O ideal não é isso, lembra que eu falei que o ideal não é esse? E o problema aqui do Caio é porque o site deles foram desenvolvidos assim e não teve abertura para mudar. Então, nesse caso, a gente mapeia a última conversão, por isso que ela está como primário, para saber quantas pessoas estão clicando ali, a gente já considera como conversão. Tem uma quebra, logicamente, tem todo mundo que clica no botão do WhatsApp inicia a conversa, mas aqui por isso que aqui está primário. Então, normalmente eu vou somar, né? Então, 83 mais 3 mais o que vai estar aqui, que vai totalizar esse total de 114 conversões que está registrado aqui. E onde que eu pego a visualização de página? E essa aqui só tem como pegar se tiver cadastrado a visualização de página de destino. Então, aqui tem 841. E lembra que eu também falei para vocês que na configuração não pode ser, tem que ser o último clique? Porque se for aquele... aqui está como data driven, inclusive.
Talvez tenha. Depois eu vou ver isso. Mas normalmente não coloca data driven, inclusive até foi bom ter olhado isso. Já tem bastante tempo que a gente configurou, mas porque às vezes ele quebra a conversão, ele coloca ponto alguma coisa. Porque ele vai, dependendo de como ela chegou, ele vê como conversão quebrada. Mas, enfim. Cadê onde que tá aqui? Beleza. Até isso que era clique. É clique, não, tá certo. Lead real eu não sei, nem vendas eu não sei. Então agora eu começo a fazer os cálculos aqui de taxa de conversão. Que é simples, né? Vezes 100. 11,84. 1.101 dividido 99,50. 114. 11,38. Inclusive, ó, isso aqui é um excelente indicativo. Isso aqui, de visualização de página para conversão aumentou ó, de 8% para 11%. Isso é uma taxa bem alta. E aqui eu não, o custo por lead foi de... Vamos ver quanto. Chegou a 114 leads, então o custo foi 51,43. Cuja aquisição de cliente não sei ainda. Então, eu sei que esse foi o resultado. Chegou um pouco menos de conversão. O custo por lead manteve quase o mesmo, mas chegou menos conversão porque eu investi menos. E aí, isso tem relação com a adaptação do orçamento ali como todo, enfim. Mas é isso. Alguma dúvida? Não. Assim, tem um questionamento, mas acho que eu entendi o que você fez, né? Pode Calma aí. fazer. Eu apertei no fone do nada, deu um play na aula. Aí você botou, tipo, você dividiu, fez o custo por lead no conversão, né? Aí é por conta que na Camp a gente faz diferente, né? O custo por lead só considera o lead real, no caso. Não, na Camp a gente faz por conversão. A gente olha a conversão. Ó, até abrir aqui a evolução histórica. Ó, inclusive, aqui tem um bom exemplo, né? Aqui o custo por ação, a gente divide investido dividido por conversão que tem no Google. E aqui, logicamente, tem uns leads reais, né? Eu não sei se dentro da Camp vocês faziam uma análise distinta disso. Inclusive, aí, ó, Henrique, se liga nesses dois aqui, julho e agosto. Em 543 mil em orçamento. Mano, eu tava olhando isso daí, os caras fazendo uns orçamentos absurdos de grande. Doideira, né? Doideira. Faz parte. Algum outro ponto, alguma ponderação? Então, eu tenho uma dúvida, mas não era relacionado ao que você falou agora, né, hoje, né? Mas é sobre as aulas. Quais Que, aulas? as duas que você colocou para a gente assistir. Na segunda, né? Melhor dizendo. Na segunda, deixa eu ver aqui. Não, na primeira. Entendi o que você está falando. Que era um... Pera, deixa eu... É dos vídeos, né, que você pediu pra gente assistir. Que você gravou. Que é o do tutorial base da execução dos projetos, né? Que é os documentos internos e a avaliação do tráfego. E qualquer pergunta? Isso. Entendi. Então, tem uma parte onde mostra os documentos, uma planilha, que mostra as métricas que chegam do Google Ads. Só que elas não vêm do Google Ads, elas vêm, só que essa parte também não entendi. De onde que elas vêm? Porque ali você falou que elas não vêm do Google Ads. É porque usam os dados da planilha para ver se está batendo com o Google Ads. Cara, eu não entendi o que você perguntou.
Onde que eu pego esses dados da planilha? Só que eu vou abrir aqui, porque eu só coloquei o minuto do vídeo. A gente Mas tem duas coletas que a gente faz. O que dados do marketing, eu puxo esses dados diretamente do Google, o que foi investido, clique, visualização de página de conversão, e à direita, os dados comercial que o cliente tem que preencher. A gente marcou, por exemplo, igual na Camp, a gente marcou aqui 16 conversões do Google Ads. Quais conversões? Foram um formulário de site. Alguns são ligações, outro é o formulário do WhatsApp. Então, eu identifico. Beleza? Só que aqui, marcou todos, 16. No caso do IEP, é diferente. No caso do IEP, eles não marcam todos porque chegam em spam. Então, a gente vai filtrando isso. Então, observa. Aqui, no caso do IEP, a gente marcou, por exemplo, em um mês, 27 leads de julho. Só que chegou R$3, 18 foram spams. Então, o que está à direita, o cliente tem que preencher. O que está à esquerda, eu puxo do Google Ads. Como eu puxo? Do dedo. Era essa a pergunta? Sim. Não, o que agora eu notei aqui. Deixei tudo salvo para fazer a pergunta certa, só que agora sumiu a planilha. O segundo, tô abrindo aqui. Calma. Agora, show. É naquela primeira que você mostrou onde confere os UTMs também. Deixa eu ver aqui. Qual que é a minutagem do vídeo? 57. Posso abrir que já está aberto aqui. Eu abro aqui, vou deixar. 57 cravado. É o primeiro vídeo. É o documentos bases para execução dos projetos de negócios e serviços. 57 cravado? Você diz das UTMs aqui? Nesse quesito aqui, onde vai aparecer os nomes, os e-mails, o WhatsApp. Isso aqui pega tudo também do Google. Não. Isso aqui é aquilo que eu tinha mostrado para vocês do caso. Eu abri e não mostrei, né? Lembra que eu fiz vários testes na landing page? Ele cai aqui, é automático, não tem que preencher. Isso aqui é uma planilha que, na hora que o lead vai lá e preenche com um TM, inclusive, deixa eu até fazer, dá para até fazer um teste aqui nesse caso. Inclusive, se eu converter aqui, coloquei as UTMs, vou converter na landing page como teste. Você não está compartilhando a tela, não? Então, só voltando aqui, Todos esses dados aqui, foram os testes que a gente fez agora, na depuragem do site. Por que não apareceu o TM? Porque eu estava no link seco. Então, só abrir o link aqui com as UTMs, TM Medium, Group, GG Ads aqui, e vou testar. Entrei em contato. E aqui ele vai atualizar já, vamos ver. Não, faltou ponto com. Registrados. Tá, normalmente demora um pouquinho para cair aqui, vamos ver se. Os dados foram registrados com sucesso. Ué, não foi. Até bom de ver. Às vezes não está configurado certinho. Até falar com o João. Não, sim, só que aí explicando aí até que ajudou na dúvida, porque a dúvida certa, a dúvida final, né, seria caso, é bem provável que aconteça, mas caso não esteja batendo o número aí com o número do Google, qual dos dois é que eu levaria em conta? Tá, perfeito. Não, boa, excelente pergunta. Na verdade, entendi o que você está perguntando. Aí vai ser isso aqui, conversões, o que está registrado no Google, leads reais é o que eu caio na planilha exatamente. Ok. Conversões é o que está registrando.
lead é o que realmente chegou. E aí a ideia dos dois registros é para ver se tem um gap de diferença dos dois. Mas tem isso a pergunta. É que não está indo porque, provavelmente, o TM não está indo porque não veio de anúncio mesmo. Então ele não configurou, mas iria preencher aqui como um todo. Beleza. Ok, show. Essa era a dúvida mesmo. Tranquilo? Galera, então eu acredito que se não tem mais dúvida é isso. Eu vou subir depois esse link lá no YouTube. E é isso, tamo junto, obrigado pela atenção e de ter conseguido ter. Sei que é muita informação, mas fique tranquilo que vai tudo clarear. Show. Valeu. Valeu.